Irmãos, essa semana eu parei para ler sobre um assunto que tem me chamado bastante atenção. Já me chamava atenção quando eu era missionário no campo indígena. E depois que vim para a igreja, eu tive muito mais contato com pessoas ligadas a isso que eu vou dizer. Mas desde o campo missionário eu já tinha tido contato com pessoas assim. Mas há um assunto que tem me chamado bastante atenção nos últimos dias, que é o assunto chamado depressão. Eu estive lendo recentemente e eu li a informação de que há mais de 3.000 anos a depressão já é reconhecida como um problema da humanidade. Outra informação que me chamou bastante atenção foi que a depressão é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Não só nas sociedades maiores, nesse nosso corre-corre, mas até entre grupos tribais no mundo, a depressão se faz presente. Outra informação que me chamou a atenção é que alguns dos maiores líderes militares, estadistas, músicos, cientistas, teólogos, são pessoas que passam e que vivenciam esse problema, chamado depressão. E nesse texto que eu li havia uma informação que dizia o seguinte, que a depressão ela foi descrita como o mais difundido, o mais sério e o mais dispendioso transtorno psiquiátrico de hoje. Talvez muitas pessoas que aqui estão já viveram momentos de depressão. Alguns estão vivendo. Então a depressão é um mal da humanidade há muito tempo e hoje muito mais. Ela não escolhe idades. Desde o idoso, que vivencia depressão porque não é tão respeitado e reconhecido como deveria ser, até a criança, não escapa ninguém, tem vivenciado esse problema chamado depressão. E lendo sobre o assunto, eu propus no meu coração compartilhar um pouco mais de algo que eu tinha começado a compartilhar em um domingo pela manhã com bem menos pessoas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos da palavra de Deus. Jeremias capítulo 20 e Salmo 42. Jeremias capítulo 20 e Salmo 42. Se tiver alguém do seu lado que não tem a Bíblia, empreste a sua Bíblia para ele ler e eu acompanhar junto com você. Jeremias capítulo 20 e logo em seguida Salmo 42. Todos se encontraram? Jeremias 20, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Aqui na minha Bíblia o título é Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Veja aí, Jeremias 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente.
Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Salmo 42. Como é um salmo muito conhecido, nós vamos ler apenas versículo 5 e versículo 11. Salmo 42, 5. Porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos falar com Deus. Baixe a sua cabeça e vamos pedir a bênção de Deus para esses minutos de reflexão na palavra. Pai, nós permanecemos aqui na Tua presença. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome porque temos esse privilégio de estar num culto de louvor, de adoração ao Teu nome, porque Tu és merecedor, Pai. Ó Deus, mas também é privilégio que nós temos de lermos a Tua palavra, de sermos alcançados por ela. E queremos, Pai, que mais uma vez nessa noite o Senhor possa alcançar as nossas vidas. Deus, cada um que entrou por essas portas, cada um que está sentado aí no seu banco vivencia as mais diversas situações que tem provocado, ó Deus, o abatimento da alma. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada um desses corações, para que Teu nome seja glorificado e que nós possamos sair daqui com uma visão muito mais sadia do relacionamento contigo e com a confiança no Senhor renovada, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem aqui costuma e gosta muito de ler o livro de Salmos? Pode levantar a mão, não tenha medo não, viu? Certo. Você já prestou atenção que até mesmo as sociedades bíblicas, os Gideões, por exemplo, quando eles lançam o Novo Testamento, quais são os únicos 2 livros do Antigo Testamento que ela coloca junto com o Novo? Salmos e Provérbios. Porque o livro de Salmos, gente, nós gostamos de ler e muitas vezes não sabemos por que gostamos de ler o livro de Salmos. Porque Salmos é um livro que fala de experiências de homens de Deus que são as nossas experiências. Quantas e quantas pessoas aqui, lendo os Salmos, conseguiram enxergar a sua situação, o seu momento, seja de alegria, seja de angústia, conseguiu achar ou se identificar na leitura de um Salmo. Então o Salmo nos faz perceber que aqueles homens de Deus, eles simplesmente eram um de nós. Eu costumo dizer que nos Salmos, uma das grandes maravilhas dos Salmos
é que nesses salmos, homens de Deus do passado, eles expressam os seus reais sentimentos, as suas mais intensas e as suas mais profundas emoções e sentimentos com relação a Deus e acerca da pessoa de Deus. Quando nós lemos os salmos, nós encontramos neles expressões de alegria e de júbilo. E como nós gostamos disso? Nós conseguimos encontrar nos salmos expressões de fé e expressões de confiança. Quando nós lemos os salmos, nós nos deparamos com expressões de celebração e expressões de adoração a Deus. Por isso que nós temos alguns salmos prediletos, preferidos. Por exemplo, quem aqui não gosta do Salmo 46, onde diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Nós gostamos, porque traz conforto à nossa alma. Mas nos salmos, queridos, nós também encontramos expressões de decepções e expressões de frustrações diante de Deus. Lendo os salmos, nós também encontramos expressões de ira, expressões de revolta, expressões de queixas diante de Deus. Quando nós lemos os salmos, nós encontramos expressões de lamento, de abandono, de sensação de ausência de Deus. Nós encontramos nos salmos expressões de dor e expressões de abatimento e angústia na alma. Nós encontramos nos salmos expressões de dúvidas e expressões de inquietações profundas. Por isso que nós nos identificamos tanto com os salmos. Eu costumo dizer que nos salmos, a teologia, nos salmos, o conhecimento de Deus, ele não é construído, ele não é fabricado dentro de um escritório com homens rodeados por livros, falando de teorias e argumentos teológicos e filosóficos. Os salmos é teologia prática. Os salmos é conhecimento de Deus experimentado. Os salmos é conhecimento de Deus vivido. Quando você olha para os salmos, você percebe que a teologia nos salmos é prática. A teologia é vivida. A teologia, ela é experimentada por homens de Deus que vivem os altos e os baixos de uma vida de fé. Nos salmos, queridos, o conhecimento de Deus, ele é experimentado por homens que, ora, estão no auge da alegria, estão no auge do contentamento, estão no auge da confiança em Deus. Mas também é uma teologia que fala de homens que vivenciam os mais profundos vales da angústia, da tristeza, da decepção e do abatimento na alma. Bom seria que nós aprendêssemos com esses homens. Por quê? Porque nos salmos nós nos deparamos com uma fé em Deus e com um relacionamento com Deus autêntico, sem máscaras. Esses homens dos salmos, eles não têm medo nem receio de dizer para Deus o que de fato estão sentindo. Eles não têm medo de dizer para Deus que estão com sentimento de raiva, que estão com sentimento de ira, que estão com sentimento de tristeza, que estão com sentimento de dúvida, que estão com sentimento de revolta. Eles não têm nenhum receio de falar para Deus o que eles estão sentindo. Nós temos. A maioria de nós aqui temos medo de nos relacionarmos com Deus e dizermos para Deus o que de fato nós estamos sentindo em algumas situações da vida. Muitos aqui têm receio de abrir a boca para dizer o que está sentindo, com medo do que os outros vão dizer. No mínimo vão olhar para você e dizer que você é uma pessoa sem fé, ou que você é uma pessoa que está vivenciando uma crise que precisa se converter. Mas nos salmos, queridos, nós temos homens de Deus que sabem que na caminhada com Deus não dá para cantar, não dá para ouvir. Agora,
é só vitória. Os homens de Deus nos salmos, eles não têm coragem de cantar o que nós cantamos hoje, dizendo que agora é só vitória, e aí quando nós chegamos em casa, nós nos deparamos com a realidade da vida, e a realidade da vida cristã, a realidade da caminhada com Deus. Nós sabemos que as batalhas da vida cristã, elas são diárias, e quem de nós aqui não enfrenta batalha no dia a dia da vida? Agora é só vitória, vírgula. A cada batalha Deus nos dá a vitória. Mas amanhã tem a próxima batalha, vai ter a próxima vitória. Mas agora é só vitória, jamais. Esses homens não tinham medo e eles diziam para Deus o que de fato eles estavam sentindo. Salmo 42, versículos 5 e 11. Salmo 43, versículo 5. O salmista abre o seu coração e diz para si mesmo: por que estás abatida? Porque estás depressiva? Porque está para baixo, ó minha alma? Mas o que eu queria perguntar para nós pensarmos nessa noite é: os filhos de Coré, no Salmo 42, eles falam do abatimento, da insatisfação, do sufoco e da depressão da alma. Mas o que estava provocando tudo isso na vida desses homens? Veja o versículo 9 do Salmo 42. Ele disse: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob o quê? Sob, debaixo da opressão dos inimigos. O que estava provocando o abatimento da alma desse salmista? As pressões da vida. Ele se sentia oprimido pelos inimigos, provavelmente os inimigos de Israel que estavam tentando saquear a terra. E debaixo dessa opressão dos inimigos, ele sentia a sua alma abatida. Vocês prestaram atenção no lamento de Jeremias? O que Jeremias disse no capítulo 20, a partir do verso 14? Eu não sei se você percebeu, mas Jeremias amaldiçoou o quê? Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Só isso? Não. Ele também amaldiçoou o homem que foi dar a notícia para o seu pai que tinha nascido um menino. Só isso? Não. Ele desejou ter morrido na barriga da mãe. Ele desejou que a barriga da sua mãe tivesse sido a sua sepultura. Jeremias desejou não ter nascido. Ele disse: para que eu nasci? Só para ver angústia e para ver tristeza. E quem era Jeremias? O que estava acontecendo com esse profeta de Deus para ele estar assim? Se você ler todo o capítulo 20, você vai perceber que Jeremias estava sob pressão. Jeremias havia sido colocado num tronco e maltratado porque havia proclamado uma mensagem de Deus. Havia toda uma conspiração para matar Jeremias porque ele havia proclamado uma mensagem e o povo não gostou. E debaixo dessa pressão, ele simplesmente abriu a boca e disse o que ele queria dizer para Deus naquele momento. Então, queridos, o abatimento da alma, a tristeza da alma, a inquietação e insatisfação da alma, elas são geradas, ou ela é gerada pelas pressões da vida. Preste atenção nisso aqui. Quantas e quantas pessoas hoje na igreja que amam a Deus, que servem a Deus, que são salvas em Cristo, mas estão depressivas? Quantas e quantas pessoas hoje dentro da igreja caminhando lentamente, quase parando? Quantas e quantas pessoas hoje na igreja caminhando de maneira desanimada? Quantas pessoas encolhidas por causa das pressões que têm sofrido na vida? Quantos até que não já pararam na caminhada porque não aguentaram as pressões da vida?
Quantos que ainda hoje dentro da igreja estão cansadas de viver, andam cambaleantes, e quantas aqui não andam com os joelhos trôpegos, quase que parando por causa das pressões da vida? E me diga que não. Amados, quantas e quantas pessoas hoje na igreja vivenciando essa inquietação, esse abatimento e essa insatisfação na alma por causa das pressões da vida. Mas eu queria dar um alerta aqui para você. As pressões da vida são normais. Não dá para viver nessa vida sem sofrer pressões. Mas o problema é que além das pressões da vida, muitas pessoas estão depressivas na igreja porque estão carregando sozinhas os seus fardos. Não querem compartilhar os seus momentos de luta. Não querem compartilhar que estão precisando de ajuda. Tem medo de procurar às vezes até o pastor para pedir ajuda, para pedir oração, para dividir a carga. Por quê? Porque aprenderam, e eu não sei, meu Deus, quem ensinou isso, aprenderam que crente não pode dizer que está vivendo isso. Aprenderam que crente tem que dizer que tudo vai bem quando tudo vai mal. Aprenderam que crente tem que dizer que está curado quando na verdade está doente. Quem lhe ensinou isso, meu irmão? Não carregue sozinho as suas cargas. Compartilhe. Procure pessoas idôneas com quem você possa dividir. Então, a questão é que as pessoas estão depressivas e têm medo de contar, de compartilhar e de pedir ajuda. Pelo amor de Deus, nós somos um corpo e o que toca para você, toca para mim. O que toca para você, toca para o seu irmão. Compartilhe, divida a carga. Se você está passando por momentos depressivos, você é normal. Pastor, como assim eu sou normal? O senhor acha que depressão é coisa de crente? O que vocês acham? Existem os mais altos, os mais variados níveis de depressão. Você tem aquela pessoa que vive aquela depressãozinha rápida, aquela tristeza rápida que amanhece assim, mas meio-dia já está bem. Mas você tem os níveis mais altos de depressão quando as pessoas desistem da vida. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde muitas pessoas acordam e não têm mais o prazer de viver aquele dia. Perderam o sentido da vida e perderam o prazer de viver porque estão deprimidas. Crente passa por isso também. Então, meus queridos, eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão. Você está vivendo a inquietação na sua alma? Você está vivenciando o sufoco na sua alma? Você está em crise? Escute, você é normal. Você não é anormal, você é normal. Homens de Deus vivenciaram isso e homens de Deus abriram a boca para dizer para Deus e para quem quisesse ouvir que eles estavam passando por isso. Mas eu conheço muitos crentes em crise porque estão em crise. Como assim, pastor? Tem muitos crentes em crise porque estão em crise. Ou seja, ele aprendeu tanto que crente não vive isso, que quando ele entra em crise, aí ele acha que não é crente, aí a sua crise aumenta. Está em crise porque está em crise. Está deprimido porque está em depressão. Isso é um ciclo. Eu estou deprimido, mas na igreja eu ouvi que crente não fica deprimido. Mas como eu estou deprimido, eu fico mais deprimido porque eu acho que eu não sou crente. Porque eu estou deprimido. Porque estás abatido, ó minha alma. Era o sentimento do salmista, o sentimento de abatimento, o sentimento de insatisfação da alma, o sentimento de tristeza profunda que estava causando uma inquietação, porque ele estava sofrendo. Veja aí o versículo 3. O versículo 3 do Salmo 42, o salmista abre a boca e diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Qual era o alimento do salmista dia e noite? De alegria? Não. Ele disse:
As minhas lágrimas passaram a fazer parte do meu cardápio. De manhã no café eu choro, no almoço eu também choro, na janta eu choro, e se sobrar um tempinho no lanche eu também choro. É lágrimas dia e noite por causa das pressões da vida. E ele não teve medo de dizer que as minhas lágrimas têm feito parte do meu cardápio diário. E você sabe quando é que isso se intensifica? É quando, por causa do que passamos, os nossos inimigos nos ridicularizam. Você já leu o que está no versículo 4? No versículo 4, o salmista, no versículo 3, o salmista na segunda parte dizem: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto me dizem continuamente onde está o teu. Além de eu estar sofrendo as pressões da vida, além de eu estar com a alma abatida, ainda tem o meu vizinho que fica questionando: e você não diz que é crente, cadê o seu Deus? Isso intensifica, isso faz com que nós nos sintamos muito mais pressionados. E nós achamos que não vai dar para aguentar. Escute isso aqui, queridos. Alguém já disse que quando os caminhos de Deus se tornam inescrutáveis, o fiel é ridicularizado. Quando os caminhos de Deus nas nossas vidas se tornam não pesquisáveis, não verificáveis, então as pessoas nos ridicularizam. Eu estive em janeiro pregando numa determinada igreja. Eu contei isso aqui num domingo pela manhã, mas tinha pouca gente. E nesse domingo que eu preguei, na quarta-feira anterior à minha chegada, tinha acontecido um acidente com um casal da igreja, acidente de moto. Mas no domingo, o esposo já estava lá. Como? Com o braço numa tipóia, a muleta do lado e a mãe do lado dele para dar uma ajudinha. E a esposa? Estava internada, sem previsão. E aí quando eu fui para casa, terminou o culto, fui com o pastor para casa. Quando nós acabamos de jantar, chegou uma ligação para o pastor. Pastor, a minha filhinha caiu de uma escada, sofreu uma pancada, levou uma pancada muito forte. Nós estamos correndo com ela agora para o pronto-socorro. Filhinha de quem? Filhinha do casal que tinha sofrido o acidente na quarta-feira. A menina ficou com isso aqui inchado. E o receio dos médicos é que tivesse havido alguma fratura, alguma coisa assim. E aí, conversando com o pastor, ele me disse: olha, esse casal está passando um momento muito difícil. Além do acidente, a filhinha, há poucos tempo atrás, eles perderam uma filhinha com câncer. E ainda estão sofrendo porque estão os dois com suspeita de câncer. Aí quando você olha para um casal desse, o marido enfaixado, todo quebrado, a esposa internada, sem previsão de saída, a criança caindo, uma que morreu com câncer, e ainda a suspeita dos dois estarem com câncer, você pode dizer: pastor, nós temos que levar essa família para dar um banho de sal grosso, para ver se sai esse negócio, vamos levar para a sessão do descarrego, porque a coisa está séria para essa turma. Muitas vezes as pessoas olham para pessoas como essas que eu estou mencionando aqui e ridicularizam, porque são homens e mulheres de Deus que estão passando por momentos difíceis. Agora vai dizer para uma mãe, para um marido desse, para um pai desse, para não se deprimir. Vai falar para eles que eles não têm que entrar em depressão, e não tem mesmo, mas eles são humanos e eles passam, eles vivenciam esses momentos de tristeza. E aí chegam os urubus e ficam ridicularizando: cadê o teu Deus? Há poucos meses atrás, pastor Helder recebeu uma ligação e eu também recebi já do pastor Helder a ligação. Pastor Jean sofreu um acidente de moto, foi fatal, morreu. Eu me assustei. Eu estive com o pastor Jean há pouco tempo em Petrolina, num culto de missões, ele falando com muita empolgação, com muito amor sobre o trabalho que estava fazendo no sertão do Piauí. Um trabalho dificílimo que só homem de Deus, que tem compromisso com Deus, vai.
E esse homem estava testemunhando disso, e aí de férias, um dia antes de voltar para o campo missionário, andando de moto em Petrolina com o seu filhinho de 10 anos, uma moto fecha, ele bate direto a cabeça, eu não sei, não era meio fio, aquele negócio mais alto que tem, e ele morre na hora. Então as pessoas vão olhar para essa família e vão ridicularizar. Cadê o teu Deus? E isso faz com que as lágrimas se tornem alimento dia e noite. Quantas pessoas aqui que vão dormir chorando e acordam chorando? Quantas aqui? Pelos que estão passando na vida. As pressões da vida faz isso com muita gente. Mas eu queria ir para uma segunda parte para poder a gente chegar onde nós queremos chegar. As pressões da vida estavam provocando o abatimento da alma do salmista. Mas tinha uma outra coisa que estava provocando o abatimento. Veja aí versículo 1 e 2. O salmista diz o quê? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? O que está provocando o abatimento na alma do salmista? É o sentimento de necessidade e de saudades de Deus. O sentimento de necessidade e de saudades de Deus. O salmista no versículo 1 ao 4, ele demonstra uma intensa saudades no seu coração com relação à presença e à pessoa de Deus. Veja o versículo 4. O salmista disse: lembro-me destas coisas. Que coisas? Eu lembro-me destas coisas, e quando eu me lembro, o que é que acontece dentro de mim? Dentro de mim, minha alma se derrama. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que era que o salmista estava lembrando aqui, gente? Ele estava impossibilitado de estar na casa de Deus. Ele estava impossibilitado por alguma razão que o texto não esclarece, de andar junto com a multidão em procissões alegres em direção à casa de Deus. E ele disse: quando eu me lembro dessas coisas, quando eu me lembro do que eu vivi, dentro de mim a minha alma se abate. O que o salmista está dizendo aqui é que o que estava provocando o abatimento de sua alma era esse sentimento de necessidade e de saudades de Deus. Tem muita alma abatida na igreja porque está sentindo falta de Deus. Muitos aqui estão matando de sede a sua alma. O salmista disse: como suspira o quê? A corça. O que é uma corça? Não pensa num carro não, tá? É uma corça, não é um corça. Como suspira a corça? É um animalzinho, um pouquinho parecido com o veado aqui na nossa região. E ele está lembrando aqui de uma corça que havia sido perseguido por um caçador, e o caçador não conseguiu pegá-la, e ela está ali cansada, ofegante, precisando de água em lugares secos, e aí ela sai correndo às pressas em busca de um lugar para matar a sua sede. Como suspira a corça, sentimento de necessidade de Deus. Tem muitas pessoas abatidas, insatisfeitas, não querendo mais viver, porque simplesmente estão matando a sua alma de sede do manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas está à nossa disposição, mas a gente não busca como deveria buscar, não se relaciona como deveria se relacionar, e aí nós começamos a olhar ao nosso derredor, e aí tem aquela inquietação na alma não identificável. Você está com a alma inquieta, mas você não sabe por quê. Já passou por isso?
Você acorda com a alma insatisfeita, mas você não sabe por que a alma está insatisfeita. Você acorda com a alma abatida, mas você não sabe por que está abatido. Você olha para a sua casa, tudo vai bem. O casamento está indo bem, graças a Deus. Os filhos são pessoas amáveis, graças a Deus. Você olha para o seu trabalho, está tudo bem no trabalho. Você olha para as circunstâncias ao redor e tudo vai bem. Então você não tem motivo para se abater, mas está abatido. O que é isso? Necessidade de Deus. Saudades que a sua alma sente da presença de Deus. Quantos aqui estão como aquela corça que de fato está vendo a água, que é impossível uma corça fazer isso, mas diz: eu não vou beber, porque eu quero é morrer de sede mesmo. Tem muita gente servindo a Deus, tendo um manancial de águas vivas à disposição, mas está matando a sua alma, está secando a sua alma, porque não está e nem busca a presença de Deus. O salmista estava com a alma abatida, porque ele sentia saudades de Deus. Tudo vai bem na sua vida? Amém. Mas por que você está com a alma abatida? Por que a vida perdeu sentido se tudo vai bem para você? É porque você está matando a sua alma de sede. Preste atenção. O salmista disse: como suspira o camelo pelas correntes das águas. Tá certo? Camelo? Corça. Por que não camelo? Corça era um animal que precisava de água diariamente, constantemente. A corça não podia passar um dia sem água. Ela tinha que tomar água todos os dias. E o camelo? Você já viu aquele negócio que ele tem assim, nos lombos? Ali é um reservatório de água. Quando vai fazer uma grande viagem pelo deserto, o camelo bebe, bebe, bebe. Não só para matar a sede, mas para encher o reservatório. Aí ele consegue passar dias no deserto, saciando a sua sede, mas com a água de onde? Do reservatório. Tem muitos camelos espirituais na igreja. Muitas pessoas que enchem, aí buscam e vem para a igreja e ora e lê a Bíblia e tal, aí fica cheio. Pronto, agora eu aguento um tempo. Aí eu dou uma saída. Nunca mais apareço na igreja, nunca mais eu leio a Bíblia, nunca mais eu oro. Eu vou usufruir do depósitozinho que eu tenho aqui. Quando começar a secar, eu venho de novo. A igreja está cheia de camelos espirituais. A nossa alma, meus queridos, é comparado a uma corça. Corça precisa de água todos os dias. Sua alma está inquieta. É porque o habitat natural dela é na presença de Deus. E você tem andado em muitos outros lugares, menos na presença de Deus. Por isso que ela está abatida. E você não sabe por quê. Mas preste atenção. Eu vou concluir aqui. O que provoca o abatimento da alma? As pressões da vida. E segundo, o sentimento de necessidade e de saudades de Deus. Mas eu não quero que você saia daqui apenas sabendo o que provoca o abatimento da alma. Mas eu gostaria que você saísse daqui sabendo qual o antídoto para esse abatimento, qual o antídoto para essa depressão, qual o antídoto contra essa insatisfação interior. Qual é a cura? Qual é a solução para isso? A primeira coisa que o salmista faz no versículo de número 9, o que é que ele diz? Digo a Deus, minha rocha. Repita comigo isso. Digo a Deus, minha rocha.
O salmista começa a enfrentar o abatimento de sua alma, reafirmando a sua fé e reafirmando a sua confiança em Deus. Então abra a sua boca quando estiver abatido e diga sem medo do que você vai dizer, independentemente das pressões que você tem enfrentado na sua vida. Abra a sua boca e diga: Deus é a minha rocha. E o que você estará dizendo é: independentemente do que eu estou passando, Deus é o meu terreno seguro. Eu posso estar aqui, Ele é minha rocha, é o meu porto seguro. Abra sua boca e diga isso para Ele nos momentos de abatimento da alma. Deus é a minha rocha. Aconteça o que acontecer, os meus pés estão firmados nele. Versículo 3. Nós vimos que o salmista disse que por causa do que ele estava passando, qual era o seu alimento dia e noite? Lágrimas. Por causa das pressões da vida, ele disse: eu choro dia e noite. Mas veja o versículo de número 8. No versículo 8 o salmista diz: contudo, isso é um contraste, apesar de tudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No seu cardápio não tem apenas lágrimas dia e noite. No cardápio que Deus dá para você, tem misericórdia de dia, e à noite há o cântico e a oração ao Deus da sua vida. Então reafirme a sua confiança em Deus. Nesses momentos depressivos, você tem que trazer à sua memória que no café, no almoço e na janta não tem apenas lágrimas, mas no café, no almoço e na janta a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a cântico, a louvor e a oração ao Deus da sua vida. Então reafirme a sua fé e a sua esperança em Deus quando você estiver se sentindo abatido. Mas preste atenção. Um outro antídoto para isso que nós temos vivenciado é a reafirmação da esperança. O que é que o salmista diz no versículo 5? A primeira parte ele abre o coração e fala do abatimento. Ele conversa consigo mesmo. Porque estás abatido a minha alma. Aí depois o que é que ele diz para si mesmo? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele está expressando e reafirmando para si mesmo a esperança. Nós não podemos, como cristãos, perdermos a nossa esperança. Sejam quais forem as pressões da vida, as perdas da vida, as dificuldades da vida, sempre deve existir sempre em nosso coração essa esperança íntima. E precisamos abrir a boca e dizer: alma, por que você está abatida? Espera em Deus, porque isso vai passar. E ainda eu o louvarei. É a reafirmação da esperança. Quando nós reafirmamos a esperança, nós estamos no caminho certo. Alguém já disse que sempre depois das densas trevas o sol volta sempre a brilhar. Nenhum deserto dura para sempre. Sempre após um deserto, há uma terra que mana leite e mel à nossa espera. Se sua alma está abatida, reafirme nessa noite a sua confiança e a sua esperança em Deus.